No vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre um assunto que existe muito tabu em volta, né? Que é o que diz respeito aí à morte, ao luto. Então a gente vai estar explicando, por exemplo, as 5 fases do luto e como que a pessoa pode passar por essas fases da maneira mais suave possível, no sentido emocional. Vai falar dessas 5 fases e aí a gente vai explicar como que a pessoa pode estar aplicando, como ela deve se comportar, o que ela deve esperar de si mesma, o que ela deve esperar dos outros. Apesar de ser um momento muito difícil, infelizmente, a maioria de nós já passou ou vai passar ainda pelas fases do luto. Nesse sentido, a gente vai falar um ponto por vez e vai explicando, inclusive falando como é que você tem feito isso, né, em relação ao tratamento, de pessoas que às vezes já passaram pelo luto há muito tempo, mas não viveram essas fases. Isso pode vir a acometer a ela de algo emocional muito mais grave depois no futuro. O que você poderia falar um pouco sobre isso já de cara aí com nossos telespectadores, nossos ouvintes? É bem verdade o que você disse, né? O assunto morte é um tabu. E interessante que todo mundo vai passar por isso, seja diretamente ou indiretamente. Amigos, parentes, colegas de trabalho. A gente está sempre em volta desse assunto, perdendo alguém, indo embora dessa vida. Só que a gente não fala sobre isso. Antes da morte, antes do evento impactante, a gente não trata isso de maneira adequada. Então, quando chega esse momento, a hora de lidar com essa situação, a gente não sabe o que fazer. Tanto quem vivencia isso ou as pessoas que estão próximas, né? Como ajudar, como lidar com uma pessoa quando ela está vivenciando o luto, quando ela perde alguém. Exato. Então, para a gente se apresentar, para quem não nos conhece, eu sou o Romildo Araújo, mentor e criador aqui do Método Pessoas Crescem. E você é? Jaqueline Araújo, mentora de ansiedade. Os atendimentos são feitos por mim, a maioria deles. Né? E o meu trabalho é ajudar pessoas a terem esse controle emocional, a descobrirem o que está acontecendo com ela e gerenciar suas emoções. Perfeito. E para você compartilhar esse vídeo aqui também, né? Pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque a gente vai estar aqui a partir de agora por 8 semanas com esse evento que a gente está fazendo aqui. Esse evento vai tratar de assuntos emocionais. A gente tem um quadro aqui que se chama Os Mentores, aqui dentro do canal Pessoas Crescem. Nós estamos fazendo a primeira temporada desses episódios, né? A primeira temporada dos Mentores saiu. A gente está fazendo aqui a primeira temporada de Os Mentores. E aí você pode compartilhar com seus amigos que precisam de ajuda emocional, seja em questão de luto, seja em questão de divórcio que tenha passado, ou qualquer outra questão que vai aí impactar a vida dessas pessoas, ou quem sabe a sua. E aí você pode estar compartilhando que a gente vai estar juntos daqui por 8 semanas, ou seja, uma vez por semana, né? A gente vai estar gravando esse vídeo aqui, subindo para você, a Jaqueline e eu, para te ajudar aqui gratuitamente. Coisa que a gente pede, que você se compartilhe, se inscreva, deixe seu like para ajudar a gente a continuar divulgando esse trabalho e ajudando mais pessoas que tanto precisam de ajuda emocional. E o primeiro ponto, vamos falar do que as pessoas passam, né? As fases do luto, a gente falou, né? São 5 fases. A primeira fase do luto que a pessoa passa, normalmente, lembrando que essas fases, você pode até falar um pouco disso, né? Não necessariamente vem numa ordem que a gente vai falar aqui. A gente que escolheu essa ordem aqui, mas elas podem vir em ordens diferentes. E a primeira que a gente escolheu aqui para falar é sobre negociação. É uma fase do luto. É uma fase em que a pessoa ela tende a negociar. Como que a gente poderia falar disso um pouco e como que isso impactaria o emocional dela, da pessoa? Se fosse na ordem, seria muito mais fácil entender e lidar com o assunto. Mas não é. A gente enumera, né, as 5 fases do luto. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente porque somos seres humanos únicos, individual. Cada um vai ter a sua maneira de entender, de ver e de pensar, refletir sobre aquele assunto. Então não existe uma ordem específica. A ideia é que precisa se passar por todas elas, mas a ordem, quem vai ditar é a pessoa, é o indivíduo que ela é. Então, sobre a negociação, quando a gente perde alguém da nossa família ou amigos, é comum a gente ter o sentimento de negociação. Mas como assim? O que é isso, né? É quando a pessoa começa a querer barganhar, quando ela vem com aquele raciocínio de que, poxa, mas se eu tivesse feito isso, se fulano tivesse feito aquilo, ou tivesse deixado de fazer, se tivesse me escutado, né? Isso são falas e pensamentos de pessoa que está na fase da negociação. Tem outras também, né? Mas o que vai fazer com que a gente identifique essa característica, que é a pessoa tentar barganhar e negociar.
como se fosse possível mudar alguma coisa. Se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, as coisas poderiam ser diferentes. Só que aí entra o ponto, né? Diante de um evento como esse, não há o que se fazer mais. Não adianta pensar no que poderia ter sido feito ou no que pretende se fazer. Não, essa aceitação que ainda não chegou para essa pessoa. Uma das outras coisas que também acontece na fase da negociação, a pessoa às vezes fala, por exemplo, se tivesse, eu queria que fosse comigo, faria de tudo para que tivesse acontecido comigo, para eu ir no lugar dela ou no lugar dele, do parente, né? Uma outra coisa também comum da pessoa às vezes fazer, devido ao estado emocional estar bem abalado, é pensar, por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Tem tanta gente ruim, fazendo tanta maldade no mundo, e foi logo meu parente uma pessoa tão boa, etc. Tudo isso são fases, frases que identificam a fase da negociação, não é isso? Isso aí. E aí é ficar atento. Tanto a pessoa que está passando por isso, mas isso é mais difícil, e ela não vai ter essa percepção, mas as pessoas que estão próximas podem ficar atentas, né? A essa fala, o conjunto de frases que a pessoa usa, que vai ajudar você a saber o que fazer para ajudar, né, essa pessoa. Exato. Uma outra fase do luto também que ocorre é a raiva. A gente está botando nessa ordem, como a gente falou, que não necessariamente tem que ser nessa ordem. Mas a raiva é uma outra fase do luto. Como é que essa pessoa que está passando por um luto, um momento tão doloroso, tão difícil, ela ou algum parente próximo a ela poderia identificar que essa pessoa está passando por essa fase do luto e que, diante dessa perda, essa é uma condição comum. A pessoa ter raiva. Como é que os parentes ou ela mesma pode identificar isso daí? O que acontece muito nessa fase? Essa parte fica muito evidente, né? Porque o comportamento da pessoa muda. E a gente está falando aqui de pessoas. Então, essas pessoinhas também têm que ser incluídas. Crianças. Crianças também vão passar por esse sentimento de raiva. Criança, adolescente. Então, eles podem não expressar o que está acontecendo e o que está sentindo, mas eles podem transferir isso, transmitir isso através da raiva, do comportamento agressivo, irritado. Adultos também, a mesma coisa. Então, a fala da pessoa, a maneira ríspida, irritada. Outra coisa também que acontece, culpar a outros. A pessoa, quando está com raiva, ela precisa identificar dar uma direção para aquela raiva dela. Por assim dizer, né? Isso. Então, ela pode culpar o médico, pode culpar o motorista, pode culpar a Deus, como você já mencionou na outra fase. Pode culpar todo mundo, inclusive ela mesma. Esse sentimento de culpa que a pessoa pode ter por ter feito alguma coisa ou não ter feito alguma coisa. Então, ela pode ter raiva dela mesma. Né? E aí isso vai ficar evidente na fala, no comportamento. E muitas vezes isso não é entendido pelas pessoas em volta. As pessoas não conseguem entender o que pode estar acontecendo com aquela pessoa. Até porque as pessoas próximas, a gente tem que entender que se são parentes, pessoas muito próximas, todos eles vão estar passando por essa fase do luto. E às vezes cada um numa fase, cada um indo para uma direção diferente. Então aí fica um pouco mais complicado. Por isso que muitas vezes acontece, quando acontece uma tragédia, uma perda numa família, por exemplo, depois de algum tempo, os casais se separam. Eles não conseguem, porque cada um está em nível diferente, lida de maneira diferente. Se não cuidar, né, tende a separar. Isso. Eles não conseguem se ajudar mutuamente, porque cada um está com a sua dor e não consegue ver o que o outro está passando. Então, voltando aqui, essa raiva, essa procurar um culpado, achar alguém para direcionar toda aquela sua ira, faz parte dessa fase da raiva. Interessante. E no caso, assim, quando acontece às vezes, por exemplo, com uma criança, quando ela não passa por um tratamento, ou quando seus pais, né, principais mentores e terapeutas, na verdade, muitas das vezes é o próprio pai, a própria mãe, para uma criança, né, a gente fala muito sobre isso. Mas o pai e a mãe precisam estar tratando de si mesmo, né? Quando essa criança ela não é tratada adequadamente aí pelos seus pais, como seus principais mentores, o que pode vir a acontecer na fase adulta dessa criança? O que pode... Porque às vezes a pessoa não passou pelas fases do luto enquanto infância, e aí ela cresce com algumas pendências dessas 5 fases, e que, fatalmente, o que pode acontecer na fase adulta e como é que ela pode se comportar? Sim, não existe ninguém imune, ninguém forte o suficiente para lidar com uma perda. Né? Todo mundo vai passar por essas 5 fases. Precisa dos 5 estágios, mesmo que em ordem diferente, mesmo que em tempos diferentes,
mas precisa se passar por essas 5 fases, que aí sim a pessoa sai do luto. E quando ela não passa por essas fases, ela não sai do luto. Então, como você perguntou, uma criança que está vivenciando uma perda dessa, então ela pode ficar presa em um estado, em uma desses níveis aí. Então, quando uma criança não vivencia, né, por falta de... Ela mesma não vai conseguir identificar isso, né? Os adultos que têm que estar atentos, como você falou, os pais, eles são os principais terapeutas dos seus filhos, então os pais têm que estar atentos àquela criança e saber que, por mais que ela não tenha o entendimento comum de um adulto, ela tem os sentimentos e as emoções como qualquer outra pessoa. Então precisa dar atenção a ela. Então, uma criança que não passa pelas fases do luto adequadamente, ela vai crescer, vai se tornar um adulto e pode continuar presa em alguma fase do luto. Já atendi adultos, homens já adultos, com família, uma vida, mas que estava preso em uma fase do luto, preso na raiva. E aquilo ali não conseguiu ir adiante. Então, desenvolveu a vida, casou, constituiu família, trabalhou, mas emocionalmente ele ainda estava preso nessa fase da raiva. Então, isso aí vai acarretar vários problemas emocionais para o futuro. Então, às vezes, você que está em casa, a pessoa que passou por uma perda, percebe a mudança de comportamento que teve desde que perdeu alguém, uma sensação de dor e de vazio que a gente que sempre tem, é normal. Só que quando isso se estende por muito tempo, por longos anos, não, aí não é normal. Significa que a pessoa está presa em uma dessas fases aqui, que não vivenciou todo o processo de luto. E se não vivencia todo o processo, não tem como sair do luto. E como que você, na prática, para os clientes que vêm até nós, né, passam pela mentoria com você, qual alguma das coisas que você faz de maneira bem simples aqui, né, porque a gente não tem muito tempo para tomar muito tempo do pessoal, mas assim, quais são algumas coisas que você acha assim, que você acha não, que você tem certeza que funciona, por exemplo, para a pessoa lidar melhor com isso? Qual a ótica dessa pessoa? Qual a melhor forma dela ver a vida, já que ela está com raiva ainda, presa nisso? Você poderia falar aqui de maneira simples, que a pessoa já pode começar a ter uma ótica diferente sobre o evento traumático. Eu acho que a cura está no falar. Para independente de qualquer fase que a pessoa esteja, a cura está no falar. Como a gente falou, né? A morte é um tabu. Então, quando alguém perde alguém, é normal as pessoas que estão em volta tentarem distrair a pessoa, tentarem facilitar a vida dela, no sentido de fazer com que ela esqueça daquela dor e daquela perda. Só que isso é totalmente o contrário. Uma pessoa que perdeu alguém, ela não precisa ser distraída, ela precisa ser consolada, ela precisa de alguém que chore com ela, ela precisa de alguém que incentive ela a chorar mais ainda e falar sobre o assunto. Então, quanto mais a pessoa fala, ela relembra, quando ela conta, pode ser estranho, tá, gente? Isso aqui que eu tô falando, mas é verdade. Quanto mais a pessoa fala e lembra sobre aquela pessoa que perdeu, conta histórias e vai chorando, mais rápido ela passa pelas fases do luto. E interessante que para uma pessoa que passou por uma perda dessa e que foi um evento muito traumático, muito impactante, foi uma situação, né, além do normal. Rápida, né? Súbita. Isso. Aquela pessoa, ela presenciou muita coisa, ela viu muita coisa, então todas aquelas lembranças estão ali. Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, fulano, não vamos, eu mesmo já passei por isso, tá? Quando eu tinha perdido minha mãe, meus amigos, as pessoas que estavam ao meu redor, elas faziam de tudo para me distrair. Não queriam que eu falasse sobre o que aconteceu no dia da perda. Só que, pensa, eu não falar não significa que não esteja acontecendo aqui na minha cabeça. O filme estava rebobinando há um monte de vezes. O filme rebobinando, né? Isso tá bom. Velho. É antigo, né? Pode deixar para saber a idade dela. Sabe que eu sou velha. O Arthur tá aqui no suporte na edição, ele deixa essa parte. O filme fica rodando na nossa cabeça, detalhe por detalhe. A gente fica criando, buscando, tentando entender. E aquilo fica acontecendo na nossa cabeça. Então, qual é a lógica de não falar, não colocar para fora o que está acontecendo aqui internamente? Não tem lógica, gente. Então, a cura está no falar, deixa a pessoa falar, deixa ela chorar, pergunte, faça perguntas, pergunte como é que era aquela pessoa que ela perdeu. Não tenha medo de achar que isso vai piorar, que vai traumatizar, não vai. É uma pessoa que não é para ser esquecida. Até porque se a pessoa ficar fugindo do assunto, trazendo outras coisas que para ela não são significantes naquele momento, naqueles dias,
por aqueles meses iniciais, se a pessoa ficar distraindo ela de outro assunto, na cabeça da pessoa ela pensa, puxa, não tem ninguém de consideração por mim, eu perdi É, minha mãe, tá falando de futebol, eu perdi minha mãe, tá falando do filme. pode parecer insensível, né? Uhum. Só que assim, no caso, é a pessoa tentando fazer o que ela Fazendo o sabe. melhor que sabe, né? Isso. Por isso que esse nosso trabalho aqui é bom no âmbito de orientar o que fazer, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe como falar com uma pessoa, não sabe como consolar uma pessoa. E é normal não saber, só que a gente só vai saber se buscar informação. Então aqui a gente está passando informação para que a pessoa saiba disso. Uma outra fase que acontece também, que a gente colocou nessa ordem aqui, é a terceira fase, né, que é a negação. Nessa fase, a pessoa tende a recusar-se de que isso é um fato, de que isso ocorreu mesmo. Então, ela começa a se enganar. Nessa fase, ela começa, por exemplo, ela até sonha, né? Sonha que a pessoa não morreu ainda. Isso não é verdade. Isso não aconteceu. Para, acorda. Você está vivendo um pesadelo. Isso é comum. Eu também, quando perdi meus pais, né? Isso aconteceu por alguns meses iniciais ali. Eu sonhava que, não, era só coisa da minha cabeça. E quando às vezes eu estava sonhando mesmo e acordava e via que era realidade. No caso do meu pai, que mais me impactou, quando eu acordava, caramba, ele morreu mesmo. Então, nessa fase da negação, o que você poderia falar também, que é algo que faz parte aí das fases do luto? Sim, isso normalmente, né, tende a acontecer logo imediatamente. A pessoa tem a gente está acostumado com uma rotina, está acostumado a ver a pessoa, falar com a pessoa, a gente tem aquela comunicação que a gente faz normalmente. E quando isso de repente é interrompido, demora para o nosso cérebro processar o que está acontecendo. Então, como você falou, vai dormir, deita para dormir, quando acorda, está esperando a ligação da pessoa, está esperando ela entrar pela porta quando dá o horário, né? A pessoa sempre chegava em casa às 5 horas da tarde. Então, você já espera que aquela pessoa volte para casa naquele horário, porque você está condicionado, está habituado a isso. Então, essa negação é o conflito, né, entre aquilo que você está acostumado, que fez a vida toda, com uma nova realidade que ainda não se encaixa. E é uma realidade que você não quer, que não gosta. Então, demora um tempo até isso se ajustar, seu cérebro entender que houve uma interrupção, que não vai mais voltar e que você precisa aceitar essa nova realidade. Então é uma fase bem dolorosa mesmo por conta disso que eu falei aqui. É interessante você falar disso, porque falou sobre que o cérebro precisa se acostumar, né? Então, serão criadas novas sinapses, novas conexões neurais sem aquela pessoa. E isso realmente demora um tempo, a gente sabe isso do ponto de vista da neurociência. Você falou algo também interessante, que essa é uma fase bem dolorosa quando a pessoa passa. Só que ocorre que alguns pulam essa fase, ou talvez nunca vivam essa fase, a menos que procure uma ajuda emocional. Uma vez que a pessoa não vivenciou essa fase quando deveria, ou seja, logo nos primeiros meses ali do luto, ou no primeiro ano, talvez, que é uma média mais ou menos, para a pessoa conseguir começar a superar mesmo. Quando a pessoa não vivencia isso, como que isso impacta a vida dela, por exemplo, no quesito, você falou que deu exemplo de horários, a determinados horários a pessoa começa ela sentiria muito essa negação, etc. E tal. Quando ela não vive isso na devida época, que efeitos causa isso no indivíduo, no nosso cliente que vem buscar ajuda? Devastador, né? Porque se a pessoa ela não aceita essa perda, significa que ela vai relutar em viver. Ela não aceita que perdeu aquela pessoa, não aceita essa nova realidade da vida dela. Então, obviamente, eu não vou viver, eu não quero viver, eu não quero ter uma vida nova, eu não quero ter uma vida diferente. Então, tudo passa a ser apenas ser empurrado. E tem a questão também de que a pessoa, na cabeça dela, né, inconscientemente, pode ter aquela questão: se eu aceito que eu perdi essa pessoa, significa que eu vou ter que deixar ela embora, que eu vou ter que deixar a lembrança, que eu vou ter que tirar ela da minha vida. Então, às vezes, a pessoa não está pronta para isso, não entende o real significado disso, né, da aceitação. E aí, ela vai ficar presa naquilo ali. Então, ela vai deixar de viver. Muitas pessoas passaram por uma perda, um luto, e já vai para mais de 30, 20 anos, que, na verdade, não aceitaram isso. E não voltaram a viver, E né? não voltaram a viver, isso que eu ia falar. Elas pararam nessa fase, então elas param a vida dela, porque se ela aceita a perda, significa que eu tenho que abandonar e deixar aquela pessoa e tirá-la da minha vida. Então eu prefiro não aceitar, eu prefiro continuar sobrevivendo, né, em nome da memória, de achar que é isso que eu preciso fazer. E é interessante que
o nosso trabalho serve muito para isso, né? Para acordar a pessoa de que ela está vivendo ou não vivendo essa fase. Por que a gente fala sobre isso? Porque essas informações são a nível inconsciente, a partir do nosso cérebro, que fica automatizada aí, e a pessoa não se dá conta de que ela está negando, está na negação, né? E ela não tá revivendo, não está continuando a sua vida por conta disso, né? Verdade. Um outro ponto que a gente pode falar também é depressão. A depressão é uma fase também do luto. É comum a pessoa ficar triste. É comum a pessoa ficar também deprimida quando ela passa pela fase da depressão. Lembrando que essa não é aquela depressão clínica propriamente dita, né? Não é aquela depressão em que a pessoa fica, às vezes, por anos buscando ajuda e quando não encontra a ajuda certa, tomando medicação, né? Aqui no nosso tratamento a pessoa passa por um tratamento específico, em pouco tempo e com as orientações da Jaqueline, ajuda a pessoa a se recuperar o mais rápido possível. Só que em alguns casos a gente conhece de pessoas que ficam em depressão profunda por anos, etc. Essa depressão das fases do luto é uma depressão que faz parte das fases do luto e que ela tem seu tempo para voltar a ser uma pessoa normal sem essa depressão. Nessa fase da depressão, que é uma das fases do luto, que você poderia falar isso um pouco com nossos ouvintes que estão aí? Sim. E é bem interessante isso que você falou, né? Frisar que isso é importante. Cada sentimento que a gente tem, todas essas fases do luto que a gente está mencionando aqui, significa que a gente precisa passar por elas, a gente precisa lidar com isso. E a depressão é uma também, é uma dessas fases. A gente vai ter aquele momento de tristeza, de reflexão, de ficar triste, de ficar mais recolhido no canto, de precisar de mais cuidados, né? Mais atenção, estar com mais pessoas próximas ao nosso redor. Então, é necessário passar por isso. E é diferente do que você falou, né, da depressão doença, da depressão clínica. E interessante que essa depressão, ela vai se caracterizar de maneira bem sutil às vezes. A pessoa nem percebe que está se sentindo assim, né? É normal quando a gente perde alguém, a gente ficar mais triste, mais abatido. Só que algumas mudanças sutis acontecem a nível fisiológico mesmo, né? A gente vê no semblante da pessoa que o olhar não tem vida, o olhar está mais apagadinho. Às vezes, mudança de apetite, a pessoa não consegue comer, se alimenta forçado. É comum também as pessoas relatarem não sentir gosto, não verem cores. Eu mesmo passei por isso. Era uma não tinha depressão, né, na época, mas era uma coisa tão estranha que é como se a sensação, para eu descrever isso, era como se alguém tivesse puxado um cobertor cinza assim no mundo inteiro. Tudo estava cinza, tudo estava sem graça, tudo estava sem cor, né, durante esse período de tristeza excessiva. A pessoa fica mais pensativa, refletir sobre a vida, né, sobre ela mesma, sobre a outra pessoa, e quando a gente perde alguém, às vezes até não é nem nosso parente, a gente vê ou ouve na notícia que alguém faleceu, a gente sempre para um pouco assim e começa a pensar, às vezes até mesmo na própria vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou dando valor à minha vida? O que eu preciso mudar dos meus hábitos? Isso só acontece quando a gente está nesse momento mais pensativo, mais de refletir sobre nós mesmos e sobre a vida que a gente está levando. E a depressão proporciona isso, né? Proporciona esse momento de calma, de sossego, de tranquilidade e de chorar, de colocar para fora essas emoções. O ruim é quando isso se estende por muito tempo. E independente da pessoa isso se estender por muito tempo ou não, existem duas formas da pessoa procurar um tratamento como o nosso, né? Com a mentoria, com alguém especializado. Duas formas. Uma delas é quando a pessoa ela passou por isso e ela quer passar por isso da maneira mais suave possível, com orientações profissionais, dizendo, não, agora está acontecendo isso e tal, e ela vai como que alguém segurando pela mão dela, como é o caso aqui, né? Como mentora, você consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso. E aí a pessoa vai passando suavemente por cada um dos degraus dessas fases, né? Algo que ajuda muito. Outro fato é, se a pessoa não passou por isso, que às vezes a pessoa passa por isso sozinha, naturalmente também acontece. Sim, sim. Mas se ela não passou, é buscar ajuda, nunca é tarde, não é isso? É isso que eu ia mencionar. Nós não fomos criados para morrer, mas o nosso sistema é inteligente, então a gente se adapta, a gente sabe o que fazer para a nossa própria sobrevivência. Então, não era para a gente perder ninguém gosta disso, mas a gente aprendeu a lidar com isso. Então, mesmo aquelas pessoas que não fazem tratamento, muitas delas conseguem passar por essas fases do luto e
e seguir a vida. Algumas não, algumas por algum motivo, né? Ela fica presa ali, aí é onde entra o problema, porque isso vai acarretar mais problemas na vida dela. Se já tá ruim com uma perda, vai ficar pior ainda, com ela deixando de viver, deixando de ter o controle sobre a própria vida, e vai acabar criando outros problemas emocionais, e aí se estende, né, infinitamente, se não for interrompido. Né? E essa questão da fase da depressão é igual a todas as outras, precisa sair dela. Se não sair dela, você cria mais problemas e só prolonga a dor e o sofrimento. Não é bom perder ninguém, mas a gente sabe que quando a pessoa consegue passar por essa fase do luto, a dor inicial, aquela dor excruciante, ela diminui. Ela vai ficando mais branda, mais leve, até ficar a saudade boa, né? Que eu costumo dizer, eu falo para os meus clientes. A saudade boa fica e a dor vai embora. Exato. Bom. Então, a gente também tem esse feeling, né? A própria pessoa ou os parentes próximos, aqueles que estiverem mais lúcidos, porque às vezes a pessoa meio que perde mesmo o sentido emocional. Aqueles que estiverem mais lúcidos, ou a própria pessoa, ter o feeling de perceber, será que eu vou conseguir passar por isso sozinho? Porque tem muito a ver também com bagagem. Às vezes a pessoa já vem de bagagens emocionais tão pesadas, ela já está passando por alguma coisa difícil, e aí vem acontece isso, parece que a casa cai. Então, essa percepção vai muito da própria pessoa ou dos seus parentes à sua volta para saber se busca ou não, naquele momento, uma ajuda profissional mais especializada nisso. Isso. É muito importante frisar novamente o que a gente já falou. Cada pessoa vai passar por isso de um jeito. Então, às vezes, um membro da mesma família pode passar por essas fases assim muito rápido, questão de meses. Outras já pode demorar um pouco mais e tá tudo bem. Não significa que perder alguém em um ano tem que procurar um tratamento porque a pessoa está presa. Não, às vezes é só o tempo da pessoa. Vai depender do progresso, né? Até a gente mesmo como terapeuta, a gente lida com pessoas que perderam parentes. Só que a gente não significa que alguém morreu, opa, vamos lá fazer um tratamento com essa pessoa, porque não, a gente deixa o tempo da pessoa. Se ela acha que precisa, se um parente vai indicar, Isso. Se ela tem outras cargas emocionais. E muitas vezes a gente tem essa consciência de que ela consegue lidar com isso sozinha. Vamos esperar, vamos deixar que o sistema dela, né, faça o processo que é natural, né, por enquanto. E às vezes só um vídeo desse que a pessoa assiste já é o suficiente para fazer a pessoa se movimentar, né, pular de uma fase para outra. Então a gente deixa a pessoa no seu tempo. A gente só vai fazer o que tem que fazer quando alguém perde alguém. Tá próximo, acolher. Isso. Uma outra fase do luto que também é muito comum é a última que a gente colocou nessa ordem aqui, que nesse caso, sim, ela precisa ser a última, né? É a aceitação. Essa daqui é quando já vencemos todo aquele processo, dor, raiva, tristeza, barganha, tentar negociar. A gente passou por tudo isso. E a gente chega na fase da aceitação, que a gente entende que não tem o que fazer, a gente vai dar um significado para aquela pessoa na nossa vida. A gente vai ressignificar mesmo, ver a importância que aquela pessoa teve na nossa vida. A gente começa a aceitar que ela não está mais aqui conosco, não está mais aqui, mas tivemos a oportunidade de viver com ela por muito tempo. Temos as lembranças, temos aquela pessoa com a gente sempre. Que ela não vai sumir da nossa vida, não vai apagar da nossa memória e nem dos nossos sentimentos. Quando a gente passa pelo processo de luta adequado, a gente consegue fazer isso. Quando não, muitas vezes a pessoa tenta apagar ela da história. Então é bom entender que se a pessoa ela não passou por essas fases e quiser, por exemplo, pular atalhos e não, vou direto para a aceitação, as outras fases voltarão mais cedo ou mais tarde, né? E vem mais pesado, porque vem com outras questões, às vezes, da hora que menos se espera, pode impactar uma grande depressão, pode impactar uma raiva, pode atrapalhar um relacionamento, um casamento, e a casa pode cair, porque não passou pelas fases adequadamente. Já tratei pessoas que, como você falou, pulou atalho, pulou essa fase. Não, isso aqui já estou bem, já passou, tudo resolvido. Pulou essa fase da vida dela e foi adiante. Tentou ir direto. Né? Tentou ir direto, só que não foi muito longe. Ainda tinha outros processos para serem feitos. Enfim, a aceitação é esse momento. Aí vai chegar aquilo que eu falei, né? De a dor ir diminuindo. As pessoas falam que a dor diminui com o tempo cura todas as feridas. Não é o tempo. Não é o tempo que cura as feridas. Tem pessoas que estão aí de luta há 30 anos. E o tempo passou. Se fosse o tempo, só o tempo. Se fosse o tempo, todo mundo é curado, né? Então, o que faz uma pessoa
se curar dessa dor? O que faz uma pessoa conseguir passar por isso? É aquilo que eu já falei, falar. O que cura, o que ajuda no processo de, principalmente dessa questão que a gente está tratando, né, de luto, de perda, é falar. A fala, gente, você não tem noção de como isso é importante. Num momento como esse, colocar para fora, ter ajuda, falar sobre os seus sentimentos, que é normal estar com raiva, você não precisa ficar com vergonha de estar com raiva, você precisa ter espaço para tirar tudo aquilo que está borbulhando dentro de você, né, dentro da pessoa, e colocar isso aqui fora, para que você possa ter ajuda, ter amparo e ter consolo. Se a gente não faz isso, não há cura, se não há fala, se a gente não coloca para fora. Isso é muito interessante, né? Porque falar essas técnicas todas que funcionam muito bem, né, quando aplicadas de acordo com a individualidade de cada um, de fato tem funcionado. E algo muito curioso, interessante, que a gente pode até falar num próximo conteúdo, é como que as fases do luto ela também pode acontecer, por exemplo, num relacionamento, num rompimento de um relacionamento, ou algo do tipo. Também a pessoa vai precisar passar por essas fases, né? A gente vai dar assunto pra caramba, mas... Eu tava pensando nisso, que luto não significa só perda de uma pessoa. De uma pessoa, assim, né? A morte. Pode ser perda de pessoa, perda de emprego, perda de um bichinho de estimação, a perda de uma casa, tudo aquilo que é muito importante para uma pessoa, quando a gente perde, a gente precisa passar pelo processo de luto também. Quando a gente não passa, a gente fica preso ali em alguma dessas áreas. Claro que com a intensidade um pouco menor, né? A gente está falando de algo irreparável, né? Que é perder alguém, membro da sua família ou amigo. Mas as outras perdas também na nossa vida também deixam essa sequela e precisa ser tratada da maneira adequada. Exato. Para finalizar, a gente pode falar um pouquinho, para você que está ouvindo até aqui com a gente, ó, deixa o like, se inscreva. A gente vai falar agora de uma dica também muito importante, viu? Aí também compartilhe, viu, com o seu amigo que pode estar precisando. Por exemplo, você falou um pouco sobre ressignificação. Uma das formas que a gente sabe que ressignifica muito a questão do luto, por exemplo, e a tristeza imensa que fica, e pode trazer um pouco mais de saudade e menos dor, quando a pessoa, por exemplo, fica lembrando das coisas boas e da pessoa especial que aquela pessoa era e de como foi bom a oportunidade que nós tivemos, o que a pessoa teve de viver tantos X anos, Y quantidade de anos ali, que a pessoa conseguiu viver, passar com essa pessoa, como que foi gratificante. Então, ela tanto falar com o outro sobre isso, como ela mesma pensar nisso, certamente é uma forma de ressignificar, não é isso? Isso aí. Quando a gente perde alguém, parece que a gente anula tudo aquilo de bom que a gente viveu com a pessoa e fica focado só naquele momento ali, no que ela não está aqui, na falta que ela faz, na perda, no que eu perdi. Mas e tudo aquilo que a gente vivenciou com a pessoa e todo aquele tempo que a pessoa esteve com a gente acaba deixando de lado. Então, ressignificar é dar um novo significado para a vida daquela pessoa. Qual o significado que aquela vida da pessoa teve para você, teve na sua vida? Como é que foi importante? Então, é parar de... vai chegar um momento em que a pessoa vai conseguir parar de olhar para a falta, para a perda, e vai conseguir olhar para os momentos bons, para aquilo que teve, que privilégio que teve, né, de conviver com aquela pessoa por tanto tempo. Então, isso faz total diferença. Parece simples, parece pequeno, mas é muito, e é tudo que a gente precisa num momento desse, né, de perder alguém. Faz muita diferença. Já tratei várias pessoas que estavam com essa mesma dor por 20, 10 anos, né? E a gente só trazer um raciocínio de perguntar a ela, eu perguntei isso para uma pessoa, se você pudesse escolher, você teria escolhido, preferia não ter essa pessoa na sua vida? Preferia não ter convivido com ela durante todo esse tempo? Porque está sendo doloroso para você agora, perdê-la. Então você, se tivesse que escolher, o que você faria? Com certeza eu escolheria estar com a pessoa. Não, pois é. Então, foi tão bom permanecer com aquela pessoa, ter aquela pessoa na sua vida, que valeu o risco. É melhor ter e perder do que nunca ter tido. Exato. Perfeito, então. A gente entregou para você esse conteúdo, falando sobre as fases do luto. A primeira foi negociação. Para você identificar, anotar aí para você refletir caso você tenha perdido alguém, viu? E identificar em qual fase você está, ou pedir ajuda de alguém para te ajudar a identificar. E às vezes você vai oscilar entre as fases. Mas é bom você sempre perceber em qual fase você está, como você pode agir de acordo com os conselhos que a gente deu aqui. E claro, precisando de ajuda mais especializada, pode nos procurar ou procurar um outro profissional capacitado. Então, negociação primeiro, segundo, raiva, terceiro, negação,
quarto, depressão. E por último, sempre vai ser o último, aceitação. E lembrando para você que está assistindo, que todos nós temos um pouquinho de terapeuta, né, na gente. A gente precisa consolar, ajudar e orientar todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso faz parte da natureza do ser humano. Então, essas dicas que a gente deu aqui, você pode usar tanto para você como para outras pessoas. Apenas observe, você não precisa saber exatamente como é que a pessoa está sentindo, o que fazer. Então, usa as dicas que a gente deu para observar a fala da outra pessoa e você dá o acolhimento necessário. É simples, não é tão complicado assim quanto parece. O complicado é quando a gente não sabe dessas informações. E agora que você tem essas informações, você está mais capacitada para dar o consolo mais adequado para a pessoa. E não tem coisa pior, gente, do que alguém ter perdido uma pessoa muito importante na vida dela e chegar alguém tentando consolar e falar assim, não chora não, fica triste não, segue a vida. Olha fulano já perdeu alguém, já tá conseguindo, você não. Deixa de ser ingrato. Olha o que você ainda tem. Isso, gente, é maldade, viu? Vou falar sério com vocês. É maldade. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, isso vai ter um impacto muito ruim naquela pessoa. Então, use essas dicas que a gente deu e acolha, entenda que cada pessoa vai lidar com a dor de maneira diferente. E que você pode observar na fala dela, olha só, o Romildo e Jaqueline falou naquele vídeo, e quando a pessoa está com raiva, tem a ver com isso, isso e isso. Então você vai poder, às vezes não precisa nem falar nada, só observar e entender o que está passando com outra pessoa, já vai fazer toda a diferença, que você não vai usar frases que vai prejudicar ao invés de ajudar. Então era isso. Perfeito. Então, esse foi o episódio 1 do quadro Os Mentores, que a gente vai estar fazendo aqui em 8 episódios aqui com vocês. Então, nós nos aguardamos, ou melhor, nos vemos no próximo episódio. Tchau para vocês, até a próxima.